Salve, salve galera, salve, salve todo mundo. Mais uma vez de volta. Mais uma vez no escuro, andando, caminhando e falando. Quero agradecer a todo mundo que acompanha os últimos vídeos, pouca gente, mas e daí, né? O próprio vídeo do Nietzsche, por exemplo, levantou alguns questionamentos. E eu gosto, talvez seja um pouco desse ethos, né, caótico que eu venho vivendo recentemente na minha vida. Mas de qualquer forma é bom, né? A crítica, né? Revela do. O elogio também, né? Só que é mais fácil lidar com o elogio. Por mais que não falem o contrário. Revela um pouco, né, sobre quem é criticado e, né, você começa a pensar o que te levanta, né, diante dessas situações, né. Fala também sobre quem critica, mas aí já não me compete aqui dentro. Enfim. E é muito interessante, né? Porque aí vem muito disso, né? Que foi falado no vídeo do Nietzsche, né? Enfim, fugir das explicações metafísicas, né? Causais, super impressionantes, né? Ah, eu tô incomodado por causa disso. E aí vem a memória, cria uma narrativa, né? Veio memória, vem narrativa, né? Passado, presente e futuro. Falei isso no vídeo do Jung. E aí vem uma racionalização pós-rock, né? Racionalização após o evento, né? Então, após o evento tudo faz sentido, mas por que não fazia antes, né? Por que não era tão claro? Então, é muito interessante, né? Porque aí você começa a pensar, né? Dentro da simplicidade, né? É muito bom você não querer ser uma pessoa complexa, de alguma forma. Você buscar ser uma pessoa simples, né? Você se esforçar para isso, né? Nessa dificuldade. Uma pessoa comum. De dizer, porque você faz isso? Talvez orgulho e inveja. Orgulho e medo. Orgulho e vergonha, né? Vergonha e medo. São vergonha, tem medo. Enfim, coisas simples, banais. Que, enfim, talvez motivem a gente a pensar ou achar alguma coisa diante de algum comentário, bom ou ruim. Isso é de fato muito interessante. E, enfim, o assunto do vídeo, né, já tá ao ponto, passando por isso. Já é um vídeo que eu tinha vontade de fazer já há bastante tempo. Tinha um Rios salvo. Inclusive não pus pra frente, porque foi o que eu falei, não tenho saco, é chato, né, ficar na frente do telefone e tal. Não vai muito minha vibe. Né? Prefiro estar caminhando, andando, fazendo alguma coisa. Né? Todo mundo que me conhece sabe disso, né? Enfim. Vamos debater sentado na mesa. Não, sentado na mesa não, preciso estar andando. Odeio ficar sentado em mesa. Enfim. Mas pensar por causa do Nietzsche, por quê? Porque eu sou uma pessoa muito inteligente, sou muito complexo, não tenho dor na coluna. Isso me fez ser uma pessoa diferente, entendeu? Simplesmente uma causa do corpo, né? Voltando a falar, né, sobre uma coisa simples, né? Não é uma explicação super elaborada. Eu não lembro pra quem que eu disse isso hoje. Assim, eu como salada no almoço, não é porque é saudável, mas porque o prato fica mais bonito. É só questão estética. E isso tem tudo a ver com esse Rios que eu não publiquei, porque, enfim, é um estilo que eu não gosto de fazer, de conversar, né? Não gosto. Eu não sou assim, né? Eu teria que ser bem mais maluco, escrachado, e xingar bem mais pra, enfim, no Rios, ser eu mesmo, né? Enfim. E aí, nesse Rios que eu não publiquei, eu menciono uma questão muito interessante. Que foi uma limitação de domínio, né? Ou seja, algo que eu fazia em um lugar e não fazia em outro, né? Mesmo sendo a mesma coisa, né? O cara carrega peso na academia, mas não quer carregar peso na vida real, né? Então, peraí. Como assim? É exercício do mesmo jeito, né? Enfim. A situação que... Música, nós todos ouvimos, né, 500 vezes, né? O título do vídeo já entregou um pouco do que vai ser, né? Do que eu ia falar. Então, música você costuma ouvir com, assim, uma série de vezes, né? Enfim, as músicas tem o quê? 5, 6 minutos, algumas tem menos minutos, 3, 2, talvez 1, algumas mais específicas, né? Talvez bem mais, né? O Adágio do Mahler tem 24 minutos, inclusive uma das melhores músicas que eu já vi na minha vida, né? A pessoa fala assim, eu te conheço, mas você não sabe que o Adágio do Mahler é a maior música da história da minha vida. Enfim. Então você bota aí 25 minutos. De qualquer forma, você naturalmente o final da música não é o fim da música. Porque aí eu acho que isso pode ser só uma questão tecnológica mesmo, porque o acesso que você tem à música, talvez essa seja a explicação de por que a música se tornou, e outras também, né, uma forma de arte tão prevalente e importante hoje. Sempre foi, né, mas hoje especificamente, é a facilidade de reprodução de música. É muito fácil ouvir uma música e ouvir ela de novo. O tempo das músicas também facilita isso, né?
Assim, talvez se toda música tivesse 1 hora, seria muito difícil ouvir ela de novo, né? Ou então você teria que ouvir pedaços dela, você não conseguiria ouvir ela inteira. Teria essa dificuldade. Você não perderia a conta de quantas vezes já ouviu a música. E o que isso cria quando é assim, uma peça de música de qualidade, né? E eu só penso num critério de profundidade, entendeu? O quanto atinge o sujeito. É uma interpretação muito Oscar Wilde, né? É o contato subjetivo com a experiência estética do indivíduo e acabou. Entendeu? E acabou. Então, havendo isso aí, a música pode ser considerada música de qualidade. No sentido que ela altera você como pessoa. É simples assim. Te força a acordar. Pode ser. Uma metáfora simples. E aí você fala uma coisa do nada que, sei lá, você passa por um momento horrível da sua vida, você tem uma música extremamente aleatória que você nem conhecia, que você fala, essa música marcou esse momento. Se não fosse essa música, eu não tinha passado por esse trauma. Tem esse tipo de situação. E por quê? Porque o cara ouviu aquela música provavelmente uma vez atrás da outra, né? E você não dá pra ignorar que tem um viés pra falar isso, né? Um viés de familiaridade, né? Ou seja, o impacto de textos religiosos pode ter sido influenciado pelo fato de que eles eram os únicos textos disponíveis, né? O resto da tradição oral, histórias que vocês talvez já conhecessem. Mas aquela coisa lida, de novo, vem primeiro pelo texto. Não pode ser, não é uma hipótese, não é uma certeza, mas é possível. Porque a gente nega uma coisa bem simples, né? O que a experiência do prazer, que você gosta da música, né? Você não pode negar isso, contínua e, sei lá, vou usar um termo, limpa, enfim, não negativa, vai. Porque, enfim, você ouve a mesma música várias vezes, qual é o impacto negativo disso, né? Nenhum, né? Você gosta da música, é bom, né? É satisfatório, então o que isso causa no sujeito, né? Como é que isso muda ele? Ele se sente bem, uma parada que ele ouviu, né? Em termos tão simples, é algo tão absurdo, né? Ele ouve algo com padrões criados por ele mesmo, que parecem cósmicos, e ele sai da música e fala, puta que pariu, isso é bom demais, velho. Dá pra ler de novo. Tem um pensamento nocivo que me deparei na internet, que eu achei perverso da natureza mais extrema, né? Enfim, falando que isso é critério de autismo, né? E eu não tô falando assim, que absurdo, autista não é ninguém. Não, pelo extremo contrário. Tem maluco aí hoje falando que autista é isso, que é aquilo, né? De partido político, BL, até criacionista falando isso, Marcos Eberlin falou, enfim. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com esse tipo de barbaridade, com esse tipo de perversidade. Tem a ver com que quem fala isso fala com um tom pejorativo. Ou seja, isso é errado, tem um tom moral, entendeu? Que usa uma condição para justificar esse moralismo negativo. É exatamente isso. Me lembro o meme da mãe que fala, meu filho sofre de autismo, ele interrompe. E fala, eu não sofro, eu tenho. E aí vem um super edit de carros, caralho. Eu falei, porra, muito foda. Moleque tão novo, tão sagaz, né? A mãe daquele jeito mãe, e ele, não, eu tenho, sabe? Então esse tom moralista negativo, que parece ser, enfim, se traveste de cuidado, na verdade é moralista, né? Isso é errado, deve ser combatido. Não ouça a mesma música várias vezes, cuidado com este sintoma, sabe? Algo que pode ter relação, pode não ter, enfim, quem é da época do Forshare está acostumado a ter uma música para ouvir, semana, meses, né? Você tem uma música, a menos que alguém te passe no Bluetooth, que você acha no site, você não tem a música. Você tinha uns programas que a galera conseguia puxar emule, piratear algumas paradas, mas no geral era muito difícil. Então você ouvia a mesma música várias vezes, né? Quem tinha CD, você gravava o CD, você ouviu o CD 1 milhão de vezes, você só tinha aquele CD, porra. Quem gravou cassete, né? Porra, você tinha a música com a voz do cara no rádio, porra. Tu ouvia várias vezes, porra. Às vezes tu até foi ouvir depois a música sem a gravação do rádio, você falou, porra, cadê a gravação do rádio que tinha aqui? Que pra você era original mix, né? Enfim. Então, achei extremamente perverso quem tenha usado o autismo para fazer esse moralismo negativo contra um hábito humano que é curtir arte. Entendeu? Pode ser que chegue no nível patológico? Pode ser que chegue no nível patológico, mas se chegou, chegou.
sabe? Eu não preciso de você para ditar isso, né? Enfim. Por que você acha que alguém não seria capaz de perceber? Entendeu? E aí você joga essa precaução. Porque você é muito bom. Enfim. E aí... É simples. O título do vídeo insinua o que eu tô querendo dizer. Porque eu falei tudo isso para dizer assim... É muito gostoso ouvir uma música várias vezes. É muito gostoso. E isso te muda. Essa sensação de prazer. Por que então que você não faz isso com livros que você gosta? E filmes ou séries? Eu fiquei embasbacado, que aí volto, porque eu falei de limitação no domínio, né? Você faz algo num lugar e não faz no outro. Carregar o galão de água até o bebedouro é um uso de força, um exercício também. Você tem que fazer direito, você não pode fazer de qualquer maneira, mas você não faz ele, mas você vai na academia fazer exercícios parecidos. Então você tem uma limitação de domínio, né? Enfim. Entenda, não é uma questão moral, é uma questão tipo assim, o que você entende por exercício, se aqui exercício aqui não é sendo que é a mesma coisa. Não tem uma questão moral, tem uma questão de percepção, é descritiva, é como a realidade é, entendeu? Essa é a diferença de prescritivo para descritivo. Eu não estou dizendo o que deve ser, você deve fazer isso. Não, você tem que pensar, peraí. É a mesma coisa, em duas situações diferentes. Uma aprova, outra desaprova. Por quê? Enfim. E aí, nessa mesma limitação de domínio. Músicas sempre com o hábito de ouvir várias e várias vezes. E filme, ver uma vez dizer filmaço. Mas nem chega perto de rever o filme. Livro, mesma coisa. Livro que no meio eu falo, porra, tem que ler esse livro de novo. Porque você sabe que você tá pegando, mas passou coisa, Crime e Castigo. Com certeza Crime e Castigo. Um livro que exala tem que ler de novo. Tem que ler de novo. Já lido por este que vos fala 3 vezes. Os Irmãos Karamazov, outros também, o Morro dos Ventos Vivantes, pede para ser relido. Lolita também pede para ser relido. E às vezes a gente não relê. Esses que eu falei são poucos que eu reli. E eu tenho uma relação completamente diferente com os livros que eu reli. Porque, sinceramente, quem já releu um livro, já reassistiu uma série, já reviu um filme, fala assim, gente, eu não... Você lembrava do filme, do livro, da série, mas você olha aquilo e fala... Porra, eu não... Parece que eu não vi o filme. Parece que eu não vi o filme. Então, porra, incrível, incrível. Mas a gente não faz. E a foto, escolhi True Detective especialmente para foto desse episódio, porque, cara, eu tô vendo pela terceira vez. Eu vi a primeira uma vez ano passado e aí eu achei muito foda. E aí eu revi agora e falei, meu Deus, parece que eu não vi essa série nunca. Tipo, eu sabia o que acontecia, eu vi o plot, mas eu falei, porra, tanto detalhe que você falou, parece que você nem viu a série. E aí eu terminei a série e falei, puta que pariu, eu tenho que ver isso de novo. Por quê? Porque eu quis, porque é bom. Porque é gostoso. Porque é prazeroso. É só por isso, é bom. E quando não for mais, aí você para. Acabou, porque aí vai estar sendo ruim. É simples. Não precisa de racionalização impressionante. Porque é muito bom, cara. O que é muito bom hoje na vida? Difícil dizer. Rever uma série é muito bom. Ainda mais se você gosta da série, não porque alguém mandou você ver de novo. Porque inclusive ver de novo é algo que você não consegue com algo muito ruim. É um certo termômetro. O Taleb fala um bom livro é bom na segunda leitura. E ele é um livro muito bom se ele for bom ainda mais na terceira. Ou seja, você nem tem como saber se ele é bom lendo uma vez só. Porém, ele conclui, não lê livros que não vale a pena ser relidos. E a alimentação de domínio. Isso aplica só a livros? Não. Filmes, músicas. Não ouça uma música que não vale a pena ser reouvida. Aí volta aquilo que eu falei no começo. Mesmo uma música ruim, a gente tem mais costume de reouvir do que, enfim, filmes, séries que a gente não gosta. Né? Quando a gente não gosta, a gente dificilmente vai rever. Mas a gente já tem dificuldade para rever as que a gente gosta. E aí o viés de familiaridade se aplica a essas músicas. Às vezes aquela música até ruim fica tolerável. Mas não te dá aquele prazer. Então, enfim, o que eu diria no final é, agora de modo prescritivo, né, de fato, faça, né, você deve, tu deves, e não uma descrição, eu falo, veja de novo aquela série que você gostou muito. Ah, mas eu já vi, eu lembro. Não, você não lembra. Se você rever, você vai falar, puta que pariu, eu não li, eu não vi essa série. Releia aquele livro bom, sabe? Eu tô no meio de às vezes você nem tá gostando. Qualquer leitor sabe disso.
que ele tá se arrastando de 5 em 5 páginas, de 3 em 3 páginas, de 2 em 2 páginas. Aí ele pega aquele que ele queria reler e devora. Todo leitor já passou por essa situação. Ele pega algum outro livro que, pô, batido pra ele, ele fica fissurado naquilo. Impressionante. Enfim. E assista filmes, né? Enfim. Eu, por exemplo, vou rever True Detective até eu falar chega. E eu acho que eu só vou rever essa terceira vez, porque já tá dando um certo tédio. Ou seja, já tá dando menos prazer do que deu. E qual é o problema? Que daqui a um ano é como quem leu O Pequeno Príncipe, né? Infelizmente não tive a oportunidade de ler novo. Mas falam isso, né? Quando criança uma coisa, adolescente outra. Acho que não é exclusivo do Pequeno Príncipe, não. É de qualquer coisa. Mas como é um livro que crianças costumam ler, acaba havendo um impacto, né? Enfim, você passa a ter uma memória de um livro seu na infância. Eu não tenho memórias de livro impactante da infância. Então, seria uma experiência interessante que eu não tive. Mas eu tenho, enfim, livros que eu li na minha adolescência, que eu reli depois velho, pensei, meu Deus, esse livro aqui, eu nem sabia que isso aqui que ele estava falando era isso aqui. Né? Tem alguns que aconteceram isso comigo, com meus 16, 17 anos. Né? Lendo livros do Nietzsche, li Jung também, li Kierkegaard, pô, Kierkegaard foi muito engraçado. Acho que a única coisa que eu lembro do livro do Kierkegaard foi Cavaleiro de Fé e mais nada. Eu imaginei literalmente um cavaleiro. Aí fui reler Temor e Tremor, eu falei, cara, eu li outro livro. Muito boa. Experiência muito boa. E como com séries e filmes, né? Enfim. Se o filme for muito bom, muito grande também, você fala, nossa, eu nem lembrava dessa cena. Enfim. Tem isso também, né? Você lembra às vezes de um apanhado do enredo, começo, meio e fim. Você consegue explicar, mas você lembra, caralho, essa cena, esse diálogo, isso aí você não lembra, né? Só até que ponto tu lembra. Enfim, tá dado o gabarito. Ouça a mesma música 500 vezes. Veja o mesmo filme 200 e leia o mesmo livro 100. Esse é o meu recado. Não deixe ninguém dizer pra você o que você tá fazendo foi de doido, é maluquice. Apenas guie-se por si mesmo. Você está se sentindo mal com aquilo, você está se levando para baixo, você está fazendo forçado, você está fazendo porque alguém quer, você está fazendo para parecer alguma coisa. E se você não sentir vontade de fazer, não faça. É simples assim, é meramente descritivo. É só uma boa experiência de se ter. É só uma coisa boa, no meio de tanta coisa ruim. Espero que tenham gostado do vídeo.